o dom que Deus te dá e te capacita é para que você possa edificar a igreja. Diga aleluia. Agora perceba que esses dons, eles não são só para pastores, missionários, bispos, apóstolos, não. Ele é para todos. E não importa se você tem um ministério eclesiástico, não importa se você é um empresário, não importa se você é dona de casa, vendedor, não importa, todos nós, Deus deu dons, e a Bíblia diz que nos deu uma grande variedade de dons. E eu acho muito tremendo, porque a Bíblia, ela não exagera. E se a Bíblia diz que Deus nos deu uma grande variedade de dons, é porque verdadeiramente existe uma grande variedade de dons que Ele manifestou sobre a sua vida. E eu acredito, Igreja do Avivamento, que debaixo dessa variedade de dons, você vai ser alcançado. Existe um dom específico sobre a tua vida, existe um dom específico para você, e eu acredito que quando você se move debaixo desse dom, você é edificado, porque a palavra do Eterno nos diz, lá em João, no capítulo 4 ou 14, não lembro agora, quando Jesus diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai e completar a sua obra. Então comida, bebida nos edifica. Logo, quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós somos edificados, e eu acredito que quando você cumprir os seus dons, a edificação do Senhor Jesus vai se manifestar sobre a tua vida. Eu creio em uma igreja edificada, eu creio em uma igreja cheia do Espírito Santo, eu creio em uma igreja que se move nos dons, e eu tenho certeza, eu estou diante dessa igreja. Se você é essa igreja, por favor, faz alguma coisa aí. Quantos acreditam que foi Deus que te deu dons? Quem te dá dons não é o pastor, não é o apóstolo, não é o teu líder de célula. Quem te dá dons é o próprio Deus. Agora a palavra do Senhor nos diz que Ele nos dá uma grande variedade de dons, e a Bíblia nos diz: vocês devem usá-los para servir uns aos outros. Ei, Deus te deu ferramentas poderosas para você abençoar a sua casa, para você abençoar a sua família, para você abençoar os seus irmãos, para você abençoar a igreja. Queridos, nós precisamos sair de um momento de letargia e entrarmos em um momento de edificação. Eu não sei em que momento você se encontra agora, nesse instante. Talvez você está ativo na sua chamada, talvez você está ativo nos seus dons, ou talvez você esteja paralisado. A ferramenta que o Senhor te deu está paralisada. E eu quero te dizer uma coisa: todos nós seremos cobrados pelo propósito que Deus tinha para nos dar. Aquilo que Deus te deu ferramentas para fazer, não tenha dúvidas, Ele vai te cobrar. Se Ele te deu um talento, Ele vai te cobrar um. Se Ele te deu 2, Ele vai te cobrar. Se Ele te deu 5, Ele vai te cobrar. Se Ele te deu 10, Ele vai te cobrar. A parábola dos talentos está aí para nos ensinar isso. Porém, queridos, aquele que pega o seu talento e enterra. Quantos lembram o que aconteceu na parábola dos talentos com quem enterrou seu talento? Servo mau e infiel. Deus nos deu ferramentas, Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons para nós atuarmos e servirmos, como está em 1 Pedro no capítulo 4, no versículo 10, servirmos uns aos outros. Eu não sei qual é o dom que está aí no teu coração, que o Senhor já te entregou. Eu não sei quais são as ferramentas que Deus já te deu. Eu não sei de que forma Deus já te equipou, porque eu quero te dizer, você já foi equipado com as ferramentas necessárias para que você possa cumprir a sua chamada. De que forma, apóstolo? Quando você é salvo, você recebe um poder chamado graça. Nós vimos isso semana passada, e esse poder chamado graça, ele te capacita a você fazer coisas que os humanos naturais não fazem. É Ele que move o sobrenatural da tua vida, e eu acredito que esse dom você já tem. Quantos foram salvos pela graça? Diga aleluia. Essa mesma graça que te capacita com dons.
Essa mesma graça que te faz vencer aquilo que naturalmente você não conseguiria vencer. Agora entenda, quando nós falamos de dons, eles sempre são categorizados ou em fala ou em serviço. Mas sabe, quando a gente olha na palavra, e aqui eu quero trazer um versículo específico sobre o dom de servir, e você vai ficar impactado. Eu quero que você venha aqui e leia comigo, você de casa também, leia comigo Êxodo capítulo 31, no versículo de 1 ao versículo 6, eu resumi alguns pontos aqui, trouxe os pontos principais desses 6 versículos para abrir o teu entendimento. E a Bíblia diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: eu escolhi Bezalel e o enchi com meu Espírito. Agora olha que poderoso, em Êxodo 31, a palavra do Senhor falando que Deus escolheu alguém e encheu do seu. Quantos aqui foram cheios do Espírito Santo? Diga aleluia. É Ele que nos capacita. Eu lhes dei inteligência, diz o Senhor, competência, habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos, trabalhar em ouro, prata, bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Escolhi também a Oliabe para trabalhar com ele. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazerem todas as seguintes coisas que eu mandei. Diga aleluia. Agora sabe, aqui Deus está dando ordem para a construção do tabernáculo. E é interessante porque a Bíblia diz que Moisés construiu o tabernáculo, sim ou não? Foi Moisés que construiu? Deus levantou pessoas para isso. Mas Moisés era o encarregado que o Senhor havia dado para a construção. Moisés deu o comando, deu as ordens que o Senhor assim havia falado. Agora perceba uma coisa aqui, irmãos, vem comigo por favor. Perceba que nesse momento Deus não está pedindo para Moisés: ô Moisés, vai lá e impõe as suas mãos sobre esses caras assim, assim. Não, não, não. Ele diz: Moisés, eu já fiz. Moisés, eu já derramei do meu Espírito. O que Deus estava ordenando, dando comandos para eles fazerem aqui? Um tabernáculo. Era uma estrutura física. Era onde habitava a presença do Senhor. A ordem era construir um tabernáculo. A ordem era construir um lugar de habitação da presença do Espírito Santo. Quando a gente traz para o Novo Testamento, o tabernáculo é a igreja. Tem alguém que é a igreja aqui? Tem alguém que é a igreja aqui? Você é templo do Espírito Santo, diga aleluia. Você é templo do Deus vivo, diga glória a Deus. Então quando a gente lê aquele texto de Pedro 4:10, Pedro está dizendo coletivamente à igreja que Deus está nos dando dons especiais para edificar a sua igreja. Nós temos esses dons, assim como Deus deu comando em Ezequiel capítulo 31, no versículo de 1 a 6, da mesma forma no Novo Testamento, Pedro dá esse comando dizendo: Deus já vos deu dons. Usem esses dons e edifiquem uns aos outros. Queridos, nós precisamos usar os dons que Deus nos deu. Nós precisamos ser ativados nos dons que Deus nos deu. Nós precisamos ser desenvolvidos nos dons que Deus nos deu. Por isso eu digo, eu não sei que dom está morto na tua vida, eu não sei de que forma você está agora, mas eu quero te dizer, o Espírito Santo te trouxe nesse lugar para ativar aquilo que Ele já te deu, para que você possa identificar os dons que Ele te deu, para que você possa desenvolver os dons que Ele te deu. Eu creio em uma igreja que vai se mover através de dons poderosos. Ei, você será poderosamente usado por Ele. Se você crê nisso, dá um aplauso bem forte a Ele. Agora entenda, Deus nos deu os dons, check. Esses dons têm um propósito específico de edificar a igreja, check. Agora você, homem e mulher de Deus que recebeu esse dom do Espírito Santo, você pode escolher usar ou não usar.
Nessa série nós já falamos sobre o porquê nós podemos usar os dons. Muitos usam em benefício próprio, alguns usam em benefício do irmão, da igreja, do corpo, e outros negligenciam essa chamada, esses dons que Deus deu. Você pode simplesmente negligenciar, não fazer, não cumprir esses dons poderosos que o Espírito Santo já colocou sobre a tua vida. Agora lembre-se, todo dom que Deus nos deu, Ele não deu só a pastores, a mestres, a levitas, a missionários, não. Ele deu para mim, Ele deu para você, diga aleluia. Queridos, Deus nos deu, a cada um de nós, habilidades. Ele nos deu ferramentas sobrenaturais. Deus deu a mim e a você dons sobrenaturais para que nós viemos edificar a habitação de Deus. Quem aqui é a habitação do Deus vivo, diga aleluia. É para isso que nós estamos aqui. Nós precisamos ser edificados nos dons que Deus nos deu. E sabe, isso aqui é muito sério, irmãos. Porque a gente pode fazer tanta coisa com os dons que Deus nos deu, ou podemos não fazer nada com tudo aquilo que Deus nos deu. Muitos de nós estamos paralisados, queridos, ou muitos de nós estamos com os nossos dons sendo deturpados. Como assim, apóstolo? Vem comigo, olha o que diz a palavra em Êxodo 32, no capítulo seguinte, tá? Aquele que nós lemos, capítulo 31. Nós vemos Deus dando habilidades a homens para construir coisas, para eles serem artífices e construir coisas que o homem normal não conseguiria. Então Deus deu a habilidade, dons para isso. Lá em Êxodo 32, no capítulo posterior, a Bíblia diz assim: então Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os filhos e as filhas estão usando e tragam para mim. E os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos e os derreteu, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, esses são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Diga aleluia. Aqui você percebe que a Bíblia está dizendo que Arão fez isso. Agora olha uma coisa interessante. Nós vimos também no capítulo anterior, a palavra diz que Moisés construiu o tabernáculo, mas nós vimos que na verdade Deus deu dons específicos a pessoas para construir um tabernáculo, sim ou não? Essas mesmas pessoas que estavam na comunidade obedeceram o líder. Antes havia obedecido o líder, que era Moisés. Agora estava obedecendo o líder, porque, não sei se você lembra, Moisés havia subido no monte. Quem que estava no comando? Arão. Moisés fez o tabernáculo, mas nós já vimos que Deus deu dons específicos a pessoas para isso. Agora Arão estava no comando, e a Bíblia está dizendo: Arão fez o bezerro de ouro. Mas quem é Deus havia dado dons para construir, para edificar, eram aqueles homens específicos que haviam construído o tabernáculo. Agora perceba uma coisa: o mesmo dom que o Senhor deu para edificação a Bezalel e a Oliabe, que usaram esses dons para edificar a sua igreja, perceba a importância de um líder sábio e o quanto é crucial uma igreja, um corpo, ter um líder sábio para os direcionar. Porque o mesmo dom que Deus havia dado para edificar o tabernáculo foi dado e foi cumprido. Moisés subiu, agora Arão estava na liderança, e Arão pressionado pelo povo, porque o povo diz: Moisés morreu, temos que fazer outros deuses. Arão disse o quê? Então traga todo o ouro que vocês têm. Ei, eu quero lembrar você que é importante ter pessoas na nossa vida que nos direcionem nos dons que Deus nos deu. Porque, queridos, esse bezerro que nós estamos vendo aqui em Êxodo do capítulo 32, ele se tornou um ídolo.
E eu acho que você já leu esse texto na palavra. Esse ídolo que foi levantado, infelizmente, ele levou os filhos de Israel a se desviarem. E por conta desse bendito ídolo, uma série de pessoas morreram. Por quê? Porque isso entristeceu o coração de Deus. O mesmo dom que edifica a igreja, ele pode ser deturpado se for mal direcionado. Por isso eu digo a vocês, irmãos, Deus deu dons a mim e a você, sim ou não? Nós aprendemos isso na semana anterior. Eu posso usar esses dons em benefício próprio, queridos. Eu sei, eu tenho o dom de pregar, e eu faço isso com muita facilidade. Quando eu desço aqui, já falei isso a vocês, eu não sou um cara falante, eu sou tímido. Mas quando eu subo aqui, eu uso o meu dom. Mas sabe, eu poderia usar essa influência para desviá-los do caminho, sim ou não? Sim ou não, irmãos? E eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso. Então, você, nos dons que Deus te deu, você pode conduzir pessoas a fazer o certo ou o errado. Queridos, cada um de nós vai prestar conta disso ao Senhor, sim ou não? Cada um de nós vai prestar conta ao Senhor, sim, Senhor. Então entenda, você pode escolher como é que você vai usar esses dons. É por isso que eu quero que você entenda, nós podemos deturpar os dons de Deus. Nós podemos usá-los para atrair pessoas, para cumprir a nossa própria vontade. Nós podemos usá-los para que as pessoas cumpram os nossos desejos. Eu sempre uso uma frase e eu gosto dela, e isso diferencia dois tipos de líderes, porque existem líderes, e vocês sabem, irmãos, às vezes eu fico impactado, tem cada abençoado hoje que a gente conhece, que usam as pessoas em benefício próprio para se edificar. E você sabe que existe. Então, eu posso ser um líder que usa pessoas como veículos para conduzir a minha visão, ou eu posso ser um líder que usa a minha visão como veículos para servir pessoas. São duas formas de liderar. Avalie sempre como é que é a tua liderança. Ela serve pessoas, ela só pensa em si mesma. Para mim, para mim, para mim, para mim. Eu quero dizer que o Espírito Santo quer abrir o seu entendimento. Por que você está falando isso, apóstolo? Porque eu quero que você haja da maneira correta. Nós vivemos uma geração, queridos, que ela é muito emocional. E isso é muito interessante. Pessoas que facilmente criam barreiras ou têm ligações emocionais. Deus está te direcionando para esse tempo, porque eu acredito, irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo é a solução para o mundo que está aí fora. Por isso eu tenho certeza, Deus está te chamando para viver algo diferente. Deus está te chamando para ativar os teus dons. Deus está te chamando para você viver algo poderoso e extraordinário. Igreja do Senhor Jesus, acredita que aquilo que estava morto, hoje o Espírito Santo vai ativar novamente. Acredita que aquilo que você achava que tinha perdido, o Espírito Santo hoje vai trazer à tona. Mais uma vez eu creio em uma igreja edificada nos dons. Se você crê nisso também, diga aleluia. Agora sabe, existem duas formas de você receber os dons que Deus tem para você. Um é desde o nascimento, e a segunda é de uma maneira específica, através da palavra e transmissão, imposição de mãos ou da presença da palavra de Deus. Um ponto interessante, eu falei isso na semana anterior, quando nós falávamos sobre João Batista. João Batista, ele tinha um dom desde o nascimento. E qual era o dom de João Batista? Reconhecer Jesus, reconhecer o Messias. João Batista, você sabe, quando Maria estava com Isabel,
mesmo no ventre, João Batista, a Bíblia diz que ele começou a se mexer, a se balançar. Por quê? Porque mesmo no ventre da sua mãe, ele já tinha esse dom de reconhecer quem era o Messias. A palavra do Senhor também fala, quando ele já era adulto, por volta de 30 anos, ele estava no deserto, batizando as pessoas. Ele olha Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto todos estavam perguntando: quem é você? Quem é você? Tu és Elias? Tu é isso? Tu é aquilo? O João Batista já sabia, ele era o Messias. Agora, esse dom é um dom que Deus deu para ele. Enquanto as pessoas não conseguiam identificar ou ter esse discernimento, ele já tinha esse dom. Agora, vamos falar sobre transmissão. A palavra do Eterno nos diz em Romanos, no capítulo 1, no versículo 11, a Bíblia diz assim: porque, o apóstolo Paulo dizendo: porque eu desejo ver vocês, para que eu possa transmitir a vocês algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam fortalecidos. Diga aleluia. Aqui muito claramente o apóstolo Paulo não está falando para ninguém que está no ventre da sua mãe. Ele está falando para pessoas, homens já nascidos, homens adultos. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu desejo ver vocês. Para quê? Para que eu possa impor as mãos sobre vocês e transmitir-lhe dons, para que vocês sejam o quê? Fortalecidos. Diga aleluia. Então, dons, eles podem ser transmitidos. Quando a gente olha a palavra do Senhor no Antigo Testamento, a gente percebe claramente uma situação na vida do rei Saul. Saul era o rei de Israel, você bem sabe, foi separado pelo Senhor. E muito claramente nós vemos que Saul não nasceu e nem cresceu com o dom de profetizar. Mas é interessante que esse dom veio quando ele já estava adulto, ele veio transmitido através do Espírito Santo. Vamos conferir 1 Samuel capítulo 10, no versículo 6, a palavra do Eterno nos diz: e nesse momento, o Espírito do Senhor virá sobre você poderosamente, e você profetizará sobre eles, e será transformado em uma pessoa diferente. Diga aleluia. Agora, queridos, perceba isso no Antigo Testamento. Eu acho isso muito tremendo. No Antigo Testamento, Deus dava conta-gotas do seu Espírito. Quantos viram em Êxodo 31? Que Deus derramou do seu Espírito e Bezaliel e Aholiabe foram cheios do Espírito Santo e construíram um tabernáculo. Agora estava aqui um homem que foi escolhido para ser rei de Israel. Ele não tinha dom nenhum, mas a palavra do Eterno diz que quando o Espírito Santo vir sobre você, mais uma vez, é o Espírito Santo que derrama desses dons. Quantos aqui têm o Espírito Santo? Diga aleluia. Se você tem acesso à graça, você tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo abre portas para a graça através da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, e através da graça você é edificado nos seus dons. Diga glória a Deus. Uma coisa vai buscar a outra sempre, e eu acho isso muito tremendo. Como Deus antes agia a conta-gotas com o povo, e como hoje eu e você temos o Espírito Santo em todo o tempo para agirmos debaixo desses dons. Não é mais a conta-gotas, e Deus derramou do seu Espírito sobre fulano de tal, ele fez isso e depois já não fazia mais. Não. Agora eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós. Isso significa dizer que você pode atuar por esse Espírito em todo o tempo. O que é isso? Isso se chama o poder da graça abundante de Deus sobre as nossas vidas. Quem acredita, diga glória a Deus. Perceba que agora Saul tinha uma habilidade, e a habilidade de Saul era profetizar. Deus deu uma ferramenta para Saul, através da presença do seu Espírito, e a Bíblia também fala, eu acho isso poderoso, e você se transformará em uma nova pessoa. Eu acho tremendo, porque quando a palavra do Senhor fala, em 1 Samuel, no capítulo 16, quando Samuel derrama o óleo sobre a vida de Davi, e a Bíblia diz
que Samuel ungiu a Davi no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apossou de Davi, de modo que ele nunca mais foi a mesma pessoa. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, algo diferente acontece. Quando o Espírito Santo habita dentro de nós, algo diferente tem que acontecer. Igreja de Jesus, é por isso que eu digo o tempo todo a você: você não pode ter uma vida igual à vida que o mundo tem. Você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, existe um poder aí dentro que pode fazer você vencer muitas guerras. Você só precisa conhecê-lo, porque a gente serve ao Senhor, tem até um título de crente, temos livre acesso ao Espírito Santo, mas quando estamos diante de um problema, agimos como aquele que não tem o Espírito Santo, agimos do mesmo jeito como aquele que não tem a Cristo. Aliás, muitas vezes o cara que tem a Cristo tem mais sabedoria, inteligência espiritual e fé do que o cara que se diz crente. Por que isso? Porque ainda não aprendemos a lidar com as ferramentas poderosas e sobrenaturais que o Espírito Santo nos deu. Segundo a palavra, Saul foi cheio do Espírito Santo. O tempo passa, Saul se perde no propósito. Saul agora estava endemoniado, estava tentando matar Davi. Você sabe que ele passou por um bom período de tempo caçando Davi para matá-lo. Mas é interessante como mesmo após ele ter perdido o propósito, estar endemoniado, o dom de Deus ainda estava sobre a sua vida. Nós lemos na semana passada que os dons de Deus são irrevogáveis, sim ou não? Eles são irrevogáveis, ele está sobre as nossas vidas. Deus não te dá o dom e diz assim: não, agora eu vou tirar o teu dom. Não, não, não. Ele sempre vai estar lá, você vai saber ou não saber usar a ferramenta, ou estar apto para a ferramenta que Deus te deu. Apóstolo, eu achei essa parada meio doida. O senhor falou que o cara foi cheio do Espírito Santo, agora o senhor está dizendo que mesmo ele não estando muito bem ali no seu propósito, ele continuava cheio. Me prova isso na Bíblia. Vem comigo, 1 Samuel capítulo 19, versículo 23. Aqui ele estava caçando Davi. Você pode ler o contexto depois, você vai ver no capítulo 19 que ele estava caçando Davi. Mas a Bíblia diz: mas no caminho para Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus veio até mesmo sobre Saul, e ele também profetizou até chegar a Naiote. Diga glória a Deus. Os dons de Deus são irrevogáveis. Agora, não ache que dom é igual a salvação, amém? Salvação você pode perder ao longo do tempo, depende de você no último dia, aleluia, glória a Deus. Mas os dons, é Ele que te dá, eles são irrevogáveis. Perceba que apesar de ele estar endemoniado, está tentando matar um rapaz inocente que era Davi, e nesse momento ele tinha já acabado de matar os sacerdotes do Senhor, matado todos a sangue frio, porque os sacerdotes ajudaram a Davi. Agora imagina, ele chega numa cidade que só tinha sacerdotes, e pelo simples fato de Davi ter passado lá, e eles terem dado ajuda a Davi, ele mandou matar todos os sacerdotes do Senhor. Quem? O rei Saul, esse mesmo cara que está profetizando. Agora vem comigo, olha essa declaração no Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz assim: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética e imposição de mãos dos presbíteros. Aí você me pergunta: apóstolo, o que é presbítero? Presbítero é o sacerdote, é o pastor, é o bispo, enfim. Então, aqui a Bíblia é muito clara: não negligencie o dom que foi transmitido através de imposição de mãos pelo seu líder espiritual. Esse é o presbítero. Sabe, queridos, aqui fica muito claro que o dom, ele pode ser negligenciado, o dom, ele pode ser subestimado, o dom, ele pode ser ignorado. Por mais que uma mensagem profética tenha sido declarada a você, por mais que a imposição de mãos do seu líder espiritual, do seu sacerdote, tenha se manifestado sobre a sua vida,
você pode negligenciar, igreja. Em nome de Jesus, avalie se você está negligenciando os dons que Deus te deu. Nós precisamos despertar para isso. Desperta no nome de Jesus. Eu tenho certeza, se a Bíblia diz que Deus deu dom a todos, é porque Deus deu dom a todos. Então eu quero te dizer, até você que acha que não tem, aprenda a identificar os seus dons e desenvolvê-los, porque Deus já te deu dons sobrenaturais. Diga aleluia. Quando a gente olha para a vida deste abençoado Timóteo aqui, lá em 2 Timóteo no capítulo 1, no versículo 6, olha o que Paulo está falando. Por essa razão, eu torno a lembrá-lo, olha só, de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Olha que poderoso, irmãos. Você bem sabe, Timóteo era um discípulo. Timóteo era um discípulo de Paulo. Ele chamava de filho das minhas entranhas. Olha o cuidado paterno de Paulo com ele. Primeiro, Paulo diz: não negligencie o dom que foi liberado sobre você. Agora ele está dizendo mais uma vez: ei, em nome de Jesus eu quero te lembrar de novo. Mantenha essa chama viva do dom de Deus que foi liberado sobre a tua vida. Igreja de Jesus, olha para esse versículo em nome de Jesus e acredita que é como se Deus estivesse falando isso para você. Em nome de Jesus, mantenha viva a chama do dom que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Diga aleluia. Eu acredito, queridos, é isso que Deus quer fazer na tua vida hoje. É que você mantenha essa chama acesa, é que você se mantenha avivado, é para que você se mantenha vivo no propósito que Deus tem para a tua vida. Porque quando Deus libera dons sobre as nossas vidas, por piores que sejamos, se Ele nos deu, algo poderoso acontece. Se aconteceu com Saul, se aconteceu com Davi, se aconteceu com tantos outros, se aconteceu comigo, aconteceu com você, a nossa vida é transformada pelo poder e pela presença do Espírito Santo, irmãos. Eu falava aqui na semana passada sobre o testemunho do pastor John Bevere, que é o homem que escreveu esse livro. Ele sempre fala, ele era péssimo em redação e péssimo em inglês. E Deus o tempo todo instigando ele: você tem que escrever. E ele dizendo: mas meu Deus, tu está errado, acho que tu está se embolando aí, deve ter muito filho, tu escolheu o filho errado. Eu não sei, eu sou péssimo de redação. Mas ele disse que ele fez um contrato com Deus. Eu acho isso muito poderoso. Ele disse: Deus, eu acho que o Senhor está errado. E ele falou que muitas palavras proféticas foram liberadas para ele. Pessoas que nem sabiam que Deus tinha falado com ele, vinham com ele e diziam: você tem que fazer o que Deus te mandou. Você tem que fazer o que Deus te mandou. Você tem que fazer o que Deus te mandou. Ele disse que ele ouviu tanto isso, que ele pegou um papel e ele fez um contrato. E ele foi muito claro no contrato. Ele disse para Deus que ele não sabia fazer, que ele não sabia como fazer, mas ele se submetia à vontade de Deus. Eu estou falando de um cara que tem mais de 10 milhões de livros escritos, ou publicados, ou vendidos. Um cara que tem os seus livros em mais de 111 nações. Eu não sei o que você acha de si mesmo. Talvez você olhe dizendo assim: rapaz, mas eu não canto nada. Mas se Deus te escolheu para cantar, meu filho, esse é o teu dom, usa. Nós precisamos usar os dons que Deus nos deu, porque o dom que Deus nos dá é através da graça, e a graça nos faz ter habilidade de coisas que a nossa habilidade natural não faria. Eu já falei para vocês algumas vezes, eu sou tímido, irmãos. Eu não conseguia falar para 3 pessoas, eu tinha medo de me expressar com 3 pessoas. Eu cresci dessa forma. Mas sabe, por mais tímido que você seja, se Deus te escolheu para ser um pregador da palavra,
Talvez você tenha medo de pregar para 1, 2, 3 pessoas, mas eu quero te dizer que vai chegar o tempo que você vai pregar para estádios lotados, diga aleluia. E vai pregar com veemência e ousadia. Por quê? Porque não é na tua habilidade natural, para que tu não te glorie, é um dom gratuito de Deus. Volto a dizer, eu acredito em uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu acredito em uma igreja que se move nos seus dons. Eu acho tremendo um outro testemunho que ele conta. Pastor John, já depois de muitos anos, já um homem maduro. Ele era um jovem e ele estava pregando. E ele disse que pregou tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que a esposa dele, com 5 minutos de pregação, estava dormindo. A esposa dele, imagina os outros. Ele dizendo, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer isso. E ele achou a fita cassete. Estava arrumando as coisas na garagem. Ele pensou, vou jogar isso fora, ninguém tem que ver isso. E quando ele ia jogar fora, o Espírito Santo falou com ele, John, não jogue. Mas isso aqui é péssimo, é horrível. Eu disse, John, não jogue. Aí ele parou e disse assim, então por que eu não tenho que jogar? Isso aqui não vai edificar ninguém, até minha esposa está dormindo nesse vídeo. Ele disse, John, você precisa guardar essa fita, para que você saiba que sem a minha presença você não é nada. É isso. É isso. Queridos, um dos maiores problemas, e quem fala a você é alguém que já pregou, posso dizer que já preguei nos 4 cantos desse país, em todas as regiões dessa nação eu já preguei o Evangelho. Ficar vaidoso é muito fácil, irmãos. Ser pastor de uma igreja grande dessa aqui, facinho demais ser vaidoso. Ou muito menos. Esse ano passado eu estava com o apóstolo Wagner Pacheco, em Porto Seguro. Ele estava falando, Marcos, eu voltei por mim agora e tal, ouvi falar muito de bem de você e tal, você isso, você aquilo. Seu apóstolo, obrigado. Ele começou a falar, a gente conversando sobre a igreja, ele disse, Marcos, eu olho para você, cara, tu ainda é muito novo. E ele disse, eu me alegro muito porque eu vejo que você tem tanto trabalho feito, tanta coisa linda, mas você continua no mesmo gás e querendo funcionar muito mais. Ele disse, Marcos, eu rodo esse Brasil inteiro. E eu conheço pastores que têm uma igreja de 300 pessoas e já colocaram, ele usou essa expressão, e eles há muito tempo já colocaram o burro na sombra. Ei, é muito fácil você ser usado nos seus dons e esquecer que quem faz é o Espírito Santo. É muito fácil entrar numa rota de vaidade, irmãos. E eu quero te pedir em nome de Jesus, não permita que nenhuma rota de vaidade entre no teu coração. Diga glória a Deus. Ei, ouça isso. Não permita que nenhuma rota de vaidade entre na sua vida, em nome de Jesus. Queridos, não permita em nome de Jesus. Por quê? Porque você precisa entender que quem faz tudo é o Espírito Santo. Quem opera na tua vida é o Espírito Santo. A capacidade que você tem de se mover, de pregar bem, de cantar bem, de dançar bem, de tocar bem, é um dom que o Espírito Santo te deu. Diga amém. Porque você vai ser muito usado, diga aleluia. Você vai pregar para grandes multidões, você vai influenciar muitas pessoas, vai abençoar muitas vidas, mas nunca esqueça que quem te deu esse dom foi o Espírito Santo. E essa habilidade te foi dada pelo poder abundante da graça. É aquilo que te faz ir além da tua habilidade natural. Querido, você precisa entender isso, porque você pode se perder no meio das vaidades. Mas eu também te digo, é você que determina a eficácia dos teus dons. Não é teu pastor, não é teu discipulador, não é ninguém. Você vai ser cobrado pelo propósito que Deus te deu. Ai, mas sabe o que foi? Foi o meu pastor que me disse. Para com essa desculpinha furada, irmãos. Nós precisamos trazer de volta aquilo que perdemos. Deus quer reavivar aquilo que foi perdido no teu coração.
Eu vejo aqui, queridos, como se aquele texto de 2 Timóteo que nós lemos há pouco, cuidado de Paulo com o seu discípulo, 2 Timóteo 1:6, dizendo: eu quero te pedir mais uma vez, mantenha essa chama viva. Ei, se coloque agora no lugar de Timóteo, mantenha essa chama viva, igreja. Ei, mantenha essa chama viva. Eu sei que talvez no coração de muitos essa chama esteja fragilizada, talvez nem seja mais uma chama, já seja apenas uma pequena fagulha, à beira da morte espiritual. Talvez na vida de muitos aqui já é até carvão frio, e você acha que nem fogo pega mais, mas eu quero te dizer que Deus é poderoso para transformar todas as coisas. Por mais que você esteja adormecido nos teus dons, eu acredito que hoje Deus olha para vocês e diz: por essa razão, eu torno a lembrá-lo de que você deve manter a chama do dom de Deus que está em você, mediante a minha imposição de mãos. Ei, Deus quer fazer você viver algo novo, diga amém. Deus quer fazer isso. Porque, irmãos, o dom te faz avançar. O dom que Deus te dá te faz viver experiências extraordinárias que naturalmente você não consegue fazer. Eu acabei de falar para você de uma experiência de um pastor norte-americano, que ele não sabia pregar, ele não sabia escrever, mas ele recebeu um dom do Espírito Santo, e hoje ele é um pregador internacional, conhecido mundialmente. Deus pode fazer isso com você, queridos. Ei, Deus pode fazer isso com você, diga aleluia. Deus pode fazer isso com você. Mas eu não sou nada. É bom que você pense assim mesmo, queridos, porque enquanto você pensar que você não é nada, Ele diz: o meu poder se aperfeiçoa, é aí mesmo na tua fraqueza. Nós somos aperfeiçoados por Deus, exatamente quando a gente acha que não é muita coisa. Tem uma palavra de um escritor norte-americano chamado Dwight Moody. Ele diz que Deus não despede ninguém vazio, a não ser que esse cara esteja cheio dele mesmo. Em Deus, você só volta vazio se você estiver cheio de si mesmo. Mas se estiver precisando e frágil, Ele te enche de uma forma sobrenatural. E Ele quer fazer isso com você hoje, diga aleluia. E eu quero finalizar trazendo esse versículo para você. Eu quero que você entenda ele comigo. A Bíblia diz, Provérbios 9:11: a sabedoria multiplicará os seus dias, diga amém, e tornará a sua vida mais longa, diga aleluia. O que nós estamos recebendo aqui agora? Diga: sabedoria de Deus. Sim ou não? Quantos estão recebendo sabedoria de Deus aqui? Você está sendo edificado, muitos versículos, palavra de Deus, revelações poderosas sobre a tua vida. Agora, o que isso vai nos fazer? A Bíblia está nos dizendo que ela vai multiplicar os nossos dias e acrescentar os nossos anos de vida. Agora, o que significa multiplicar os seus dias? Olhe para o texto. O que é multiplicar os seus dias? Agora perceba nesse texto que está muito claro que não significa acrescentar anos de vida, porque ele já está falando sobre acrescentar vida mais longa logo depois. Ele não ia falar a mesma coisa duas vezes. Você está entendendo? Agora vem comigo. O que significa multiplicar os seus dias? Significa tornar a sua vida mais eficaz do que aquilo que você era ou é hoje. Quem faz isso com você? A sabedoria. Agora vem comigo. Se você tiver um machado cego e for derrubar uma árvore com esse machado cego, certamente você vai passar um dia inteiro para derrubar uma árvore. Agora, se você afiar esse machado, certamente com o mesmo esforço de derrubar uma árvore, com toda certeza, você vai derrubar pelo menos 5 árvores, usando o mesmo machado, usando a mesma
energia. Como assim, meu apóstolo? Toma isso. Quando nos movemos nos dons sobrenaturais de Deus, nós podemos realizar muito mais. Diga aleluia. É por isso que você tem que se mover nos dons de Deus. Para de querer fazer coisas que Deus não te mandou fazer. Para de gastar energia em algo que não é o teu propósito. Queridos, muitas vezes a gente fica gastando energia em coisas que não são o nosso propósito. Para de gastar energia em algo que não é o teu propósito. E se você parar para prestar atenção, você gasta a maior parte da energia da sua vida com coisas que não te edificam, com coisas que não são teu propósito. É brigando com não sei quem, que não sei mais quem. Isso não é teu propósito, irmãos. É fazendo não sei o que. Isso não é teu propósito. Você gasta 80% da sua energia em coisas que não são o teu propósito no dia. Agora pega esses 80%, esses 20%, transforma em 80%. Ainda fica com essa folguinha de 20% para gastar em coisas que não é o teu propósito. Eu te garanto, você vai multiplicar os seus dias. Você vai tornar eficaz a sua chamada. Agora, deixa eu te respaldar biblicamente acerca disso. Eclesiastes 10:10, a Bíblia diz: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. E ele finaliza dizendo: agir com sabedoria assegura o sucesso. Diga glória a Deus. Então a sabedoria faz a tua vida ser mais eficaz. Irmãos, nós precisamos aprender a andar na sabedoria de Deus. Poxa, eu não sei bem o que é sabedoria. O coach usa muito uma palavra chamada inteligência emocional. Isso é sabedoria. Sabe, eu tenho aprendido umas coisas esses dias que de fato edifica a nossa vida. Nós precisamos ter sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida. Quantos acreditam que Deus tem propósito para a tua vida aqui? Tem ou não tem, irmãos? Tem ou não tem? E por que você não vive? É culpa de Deus? Sim ou não? Então é culpa de quem? É culpa do meu pastor. Para com isso, rapaz. Foi o meu pai que me disse palavras. Para com isso. Eu sou assim porque meu pai. Para com isso. Autorresponsabilidade, isso é sabedoria. Você precisa usar a sabedoria para entender quem você é. Porque muitos de nós, irmãos, recebemos dons poderosos de Deus, mas fomos paralisados nos nossos dons porque alguém lançou uma palavra na nossa direção. Fomos paralisados nos nossos dons porque alguém disse alguma coisa que nos machucou. Fomos paralisados nos nossos dons porque alguém fez alguma coisa que não era para fazer. Não importa o que fizeram com você, busque na sabedoria de Deus, porque se Ele é contigo, pouco importa quem não é, meu filho. Mas foi o meu pai que fez isso comigo. Meu filho, se teu pai não deu bola para ti, olha para o alto, existe um pai que dá a bola toda para você. Isso é sabedoria, senão a gente perde tempo com coisas que não é nosso propósito, irmãos. Deus quer nos edificar hoje, diga aleluia. Agora eu quero que você entenda, e eu vou repetir isso. Você não pode usar os seus dons e tira a mente disso, somente aqui na igreja, não é assim. Quantos professores nós temos aqui? Você é professor? Levanta a mãozinha. Meu Deus, tem poucos professores, tem só uns 3 ou 4. Glória a Deus. Você pode usar o seu dom lá. Eu tenho livre acesso a entrar numa escola e pregar o evangelho, irmãos? Eu tenho? Eu não tenho, mas você tem. Seja testemunho de Deus lá dentro. Seja testemunho de transformação de Deus lá dentro. Mas eu não posso abrir a Bíblia lá. Que não possa, mas a sua vida é o evangelho vivido, meu filho. Isso é melhor do que qualquer Bíblia debaixo do braço, de que qualquer outra palavra que for lançada. A tua vida, o teu exemplo, o teu modelo, ele arrasta muito mais do que uma palavra liberada. Sabe, nós podemos usar os nossos dons de diversas formas. Tem pessoas que são médicos, isso é um dom. Porque imagina, eu sou pastor, eu tenho um dom aqui de pregar o evangelho, mas eu posso ter a minha vida encurtada, se não houver alguém que tenha o dom de medicina, para ter habilidades para me trazer saúde em algumas áreas que de repente eu possa não ter saúde. Então existem diversos dons, irmãos,
E esses dons salvam vidas. A medicina salva vidas, sim ou não? Sim ou não? Então, são dons de Deus. O ponto é que nós não conectamos. Quem lembra daquele primeiro testemunho que eu dei? Acho que era o pastor Jim, que ele era um cara milionário. Ele dizia, mas eu já tenho muito dinheiro, para que ter mais dinheiro? E o pastor John dizendo, rapaz, eu já vendi muitos livros, para que vender mais livros? Eu já preguei no mundo inteiro, para que pregar mais? Porque cada um de nós temos dons específicos, e todos eles são para edificar o corpo. Diga aleluia. Agora eu quero te dizer uma coisa. O que quer que você faça, o seu chamado, a sua missão, os seus dons, tudo você deve usar para a glória de Deus. Por quê? Porque foi Ele que orquestrou tudo. É Ele que deu dons às pessoas, irmãos. Foi Ele que nos deu dons para construir coisas. É Ele que nos dá dons para ensinar. É Ele que nos dá dons para curar. É Ele que traz dons aos médicos. É Ele que dá dons aos cientistas. É Ele que nos dá dons para ajudarmos uns aos outros, servirmos os nossos irmãos, edificarmos e promovermos o reino de Deus. Queridos, tudo isso funciona. Por quê? Porque Ele é o mestre. Ele é o especialista. Então tudo que eu e você venhamos fazer tem que ser para a glória dele. Agora entenda, é responsabilidade minha e é responsabilidade sua conhecer a sabedoria de Deus. É responsabilidade nossa avivar esse dom. É responsabilidade nossa operar nesse dom. Tudo para a glória de Deus. É assim que funciona. E eu acredito que o Senhor quer revelar isso à sua igreja, para que nós possamos caminhar em sabedoria e viver experiências poderosas. E eu finalizo Provérbios capítulo 4, versículo 7. A Bíblia diz, adquirir sabedoria é a coisa mais sábia. Algumas versões da Bíblia vão dizer a coisa mais importante que você pode fazer. E eu digo a você, é por isso que você está aqui. Você está aqui obtendo sabedoria de Deus. E isso vai te fortalecer, diga aleluia. Essa sabedoria vai avivar o teu espírito, diga amém. Essa sabedoria vai fazer você operar nos seus dons, diga glória a Deus. E essa sabedoria vai fazer você desenvolver os seus dons. Hoje o Espírito Santo quer trazer de volta aquilo que foi perdido. Hoje o Espírito Santo de Deus quer reavivar os dons dele sobre a tua vida. Eu acredito nisso, queridos. E eu sei que esse é o desejo de Deus para você. Fica de pé, por favor. Em nome de Jesus. Eu não sei como é que você está aqui agora. Eu não sei de que forma você está vivendo os seus dons, operando nos seus dons. Eu não sei de que maneira você está avivado no seu propósito. Mas sabe,